Nós começamos hoje uma nova série de mensagens que se chama Traição é o Fim. E nós começamos essa noite e eu decidi estender essa série por 2 meses, em vez de 1 mês só. Agora a gente tem o Domingo Ágape, no primeiro domingo do mês, que é o nosso domingo de ceia, e a palavra é toda voltada para a ceia também. Todas as nossas séries elas foram encurtadas, porque no primeiro domingo nós vamos parar tudo que a gente está ensinando para poder voltar para a cruz de Cristo, para o Cordeiro. Então, teríamos só 3 domingos. Então, nós decidimos estender. Então, no mês de julho e de agosto, nós vamos trabalhar esse tema, falando sobre traição. E nós vamos abordar a traição em diversas esferas, falando sobre traição divina, né? A traição entre amigos, a traição conjugal, e nós vamos aprofundar esse tema. Talvez se você já se sentiu traído, talvez se você foi traído de fato, ou só se sentiu, ou então se talvez você já traiu, ou você conhece gente que traiu, ou traiu uma aliança, você está convidado para estar esse mês aqui, refletindo sobre esse tema conosco. E a gente começa hoje nossa primeira mensagem sobre esse tema que fala de traição. E o tema de hoje, a palavra de hoje, né, é traição divina. Traição divina. E eu queria perguntar para você já se sentiu traído por Deus? Você já pensou que Deus te traiu em algum momento na sua jornada? Em algum momento na sua caminhada, você teve a sensação de que Deus te enganou? Ou que Deus frustrou você? Você esperava algo de Deus e não aconteceu, e a sua sensação foi de traição, pensando, não posso confiar em Deus. Não posso confiar em Deus porque o meu coração ficou decepcionado. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. E antes de começar a falar em cima desse tema para nós, eu quero dizer que o meu coração está com muito temor de Deus. Eu sinto temor de Deus, eu sinto indignidade por compartilhar a palavra. Estava me arrumando hoje para vir para cá. Cheguei em casa muito cansado, dormi um pouco e quando fui tomar banho, me ajoelhei no banho e falei, Senhor, eu sei que eu não mereço ter o privilégio de anunciar o Evangelho do Senhor. Esse é um privilégio imerecido, eu não mereço isso. E eu peço misericórdia. E o meu coração está com muito temor diante de Deus para compartilhar essa palavra com vocês. Mas o meu coração também está cheio de amor. Eu sinto amor por vocês. Eu sinto que Deus ama tanto vocês. O meu coração está transbordando o afeto de Deus pelas pessoas que estão aqui hoje. É tão grande. Os sentimentos de Deus por cada um que está aqui nessa noite é tão grande. Deus tem um coração que bate desde a eternidade. São sentimentos eternos. Será que a gente não consegue entender isso? Sentimentos eternos, sentimentos infinitos, emoções infinitas. Emoção para nós é quase que a mesma coisa que oscilação, né? Quando a gente fala que uma pessoa é emocional, geralmente a gente pensa, essa pessoa ela é muito emocional, ela se deixa ser levada pela emoção. Você pensa, essa pessoa oscila, ela é inconstante. Então, falar de sentimentos infinitos para nós é uma coisa que é difícil de entrar na nossa cabeça. Porque na nossa experiência humana, sentimento é uma coisa que vai e vem e vai. Mas Deus tem sentimentos, e os sentimentos de Deus são infinitos. E Deus tem sentimentos infinitos por você.
Ele tem sentimentos de amor infinitos por você. As emoções divinas são infinitas por você, porque Deus é infinito. Ele é eterno. E Deus é amor, e o amor dele é infinito, sempre existiu, e Deus te ama. Antes do mundo ser criado, antes do tempo existir, antes de todas as coisas começarem a tomar forma e ter aparência visível, Deus já te amou. Você é amado por Deus de um jeito que nenhum humano vai conseguir te amar. Nenhum humano jamais vai conseguir te amar do jeito que o nosso Deus ama. Ninguém. O seu namorado, seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, não sei, ninguém, você pode pensar, ninguém vai te amar do jeito de Deus. E eu sinto um pouquinho desse amor. Eu sinto amor no meu coração por vocês. E eu queria começar essa mensagem dizendo isso, que vocês são muito amados. Você recebe isso no seu coração? E Deus só fala com a gente porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele parava de falar. E Ele nos abandonava e deixava a gente sem direção nenhuma. Então mesmo quando Deus fala conosco de uma maneira que nos surpreende ou de uma maneira confrontadora, Ele faz isso porque Ele nos ama. Porque se Ele não estivesse nos amando, Ele parava de falar com a gente. Ele deixava a gente abandonado, em silêncio total, esquecidos. Então, você sentou aqui hoje? Sentar é uma postura que mostra um desejo, você quer ouvir. Você sentou aqui porque você quer ouvir. No seu coração você quer ouvir Deus. Você quer saber o que Deus tem para dizer para você. O que Deus pensa da sua vida. É por isso que você está sentado. E eu quero dizer que Deus ama você. E tudo que a gente vai ver na palavra dele é porque Ele ama você. Então vale a pena você estar sentado aí. Lucas capítulo 7, verso 18, diz assim: os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: Senhor, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou. Naquela mesma hora. Então, pega aqui a cena antes da gente continuar. João Batista profetizou. O que ele profetizou? Você lembra? Qual que era o pecado que ele profetizou? Isso mesmo. João Batista profetizou o adultério do governador. Falou: Herodes, você está adulterando com a cunhada. Você está adulterando com a cunhada. Ele foi parar na cadeia. João Batista está há quase 1 ano preso. Ele já batizou Jesus. Jesus está realizando o ministério. João Batista chama 2 discípulos e fala assim: vão atrás de Jesus e pergunta se ele é o Messias. Quando os 2 discípulos de João Batista chegam até Jesus e falam assim: você é o Messias ou vai vir outro ainda? Jesus, nesse exato momento que ele ouve, ele recebe essa interpelação, na hora que ele é questionado, ele não responde com palavra. Olha lá. 21. Naquela mesma hora, como é que Jesus responde? Ele responde com milagre, ele responde com cura. Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos imundos, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João. Então, Jesus não respondeu a pergunta. Ele não falou assim: eu sou o Messias. Ele não falou isso. Ele mostrou, ele demonstrou. E quando ele vai dizer, ele não responde a pergunta. Quando ele vai dizer, ele fala... Verso 22, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Jesus é
interessante, né? Porque às vezes ele faz pergunta que não tem resposta e às vezes ele não responde a pergunta que fazem. E foi mais ou menos isso que aconteceu mais uma vez. Fica tranquilo, às vezes você lê o evangelho e você não entende nada, porque realmente não é para entender. Jesus não quer nem ele não quer que entendam também, ele quer confundir. Mas nessa situação faz sentido, porque quando ele manda os discípulos voltarem para João Batista, Jesus está realizando os milagres que o Messias realizaria. Então, mais do que uma resposta, eu sou o Messias, Jesus demonstra fisicamente diante dos olhos dos discípulos de João Batista, para que eles não voltem com uma fala de Jesus, com uma frase de Jesus, mas que eles voltem para encontrar Jesus testemunhando que eles viram que Jesus fez. O que é muito superior a Jesus falar, eu sou o Messias. Mas não, eles viram com os próprios olhos, Jesus fazendo milagres. E aí Jesus fala, voltem para João Batista e digam a ele, porque ele sabe que o Messias realizaria esses sinais. Digam a João Batista o que vocês viram acontecendo. E aí Jesus diz no verso 23, por último, lhes disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Como é que a Revista Atualizada diz? E o Gu, como é que tá? Ok. Verso 24. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Por que você acha que João Batista mandou os discípulos atrás de Jesus? Já parou para pensar nesse versículo? Quem já meditou nesse versículo? Faz o sinal. Algumas pessoas. Por que você acha que João Batista manda perguntar se Jesus é o Messias, sendo que João Batista já tinha batizado Jesus? João Batista batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele, ele ouviu a voz do Pai do céu, e a Escritura diz que foi João Batista que ouviu, ele é o meu filho amado, e mais ninguém. As pessoas ao redor não ouviram, foram João Batista. João Batista viu a pomba descendo, João Batista ouviu a voz do Pai, e João Batista está perguntando se o primo dele, que ele batizou, é o Messias. Ele, antes de batizar, falou assim, eu não mereço nem desamarrar a sandália dele. E agora João Batista está perguntando se Jesus é o Messias ou não. O que será que aconteceu com João Batista? Por que João Batista começou a duvidar de Jesus? Por que João Batista entrou em crise de fé? Você já passou por crise de fé? Já? Então lembra aí, por que você entrou em crise de fé? João Batista sentiu que Jesus tinha traído ele. Pois se eu ungi meu primo para ser o Messias, por que eu estou há 1 ano preso dentro da cadeia e ele não vem aqui me libertar? Será que ele é o Messias ou não é? Vão lá perguntar para ele se ele é o Messias ou não. Porque eu fui leal a ele, por que ele não está sendo leal a mim? Percebe bem que quando Jesus manda os discípulos voltarem para João Batista, ele dá uma última frase. Olha lá, verso 23, a última fala de Jesus, disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Jesus sabe do coração de João Batista. João Batista está ofendido com Jesus. João Batista está ofendido com Jesus porque João Batista esperava que Jesus fosse leal ao bem-estar de João Batista. Estava na hora de João Batista ouvir a pregação que ele fez lá, de raça de víboras. Estava na hora dele ouvir a própria pregação dele.
Ele esperava que Jesus fosse leal ao bem-estar dele. Não é assim que a gente tem entendido o evangelho dos nossos dias? Um evangelho onde Jesus é leal ao nosso bem-estar? Onde a gente vai lá, professa Jesus, fala que Jesus é o Filho de Deus, com toda a alegria do mundo, a gente vê a pomba descer, a gente ouve a voz de Deus, Deus fala comigo, Deus está falando comigo, eu recebi uma palavra, eu sei qual é o meu chamado. É um monte de experiência mística, uma coleção de experiências com Deus. É o Espírito que desce, é a voz que é ouvida. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o primo, eu não sou digno de desamarrar a sandália. É um monte de experiência que a gente tem. E aí a gente espera que por causa de tudo que Deus colocou no nosso coração, Ele vai ser leal ao nosso bem-estar. E porque a gente professou Jesus e a gente anunciou que Jesus é Filho de Deus e que nós cremos nele, que ele é o nosso Senhor Salvador, Ele não vai deixar nada de ruim acontecer para nós. Nós não vamos passar por nenhum tipo de sofrimento. Só que presta bem atenção, Jesus amava João Batista, era o primo dele. João Batista foi o primeiro que reconheceu que Jesus era o Messias. Porque os primeiros que chegaram a Jesus, quando ele nasceu, foram os reis magos. Foram 3, 4 gentios que chegaram lá e deram os tesouros, colocaram seus tesouros diante da manjedoura. Mas João Batista reconheceu que Jesus era o Messias quando ele estava dentro da barriga da mãe dele. Ninguém melhor que João Batista para esperar que Jesus fosse leal ao seu bem-estar. Porque desde antes de Jesus nascer, antes de Jesus encarnar plenamente, João Batista já estava reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Jesus amava João Batista. Ele amava o primo dele. Ele amava o ministério de João Batista. Mas tinha uma coisa, Jesus era fiel, em primeiro lugar, à vontade do Pai. Jesus era fiel à glória de Deus. Jesus era fiel ao plano de Deus. E Jesus sempre vai ser fiel ao plano de Deus, à vontade eterna de Deus, à vontade soberana de Deus, antes de ser fiel ao nosso bem-estar. Porque Deus está acima de nós. E você nota bem o tanto que Jesus ama João Batista, que depois que os discípulos de João Batista vão embora, Jesus começa a falar de João Batista. E ele começa a exaltar João Batista e honrar ele. Presta atenção, verso 24. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Jesus amava João Batista ou não, queridos? Você não vê Jesus falando bem de ninguém do jeito que ele fala de João. Ele não fala nem dos discípulos desse jeito. Você não vê Jesus virando para as multidões, depois do Sermão do Monte, falando assim: gente, eu vou falar para você agora de João. Quanto que eu amo João. Ele não faz um discurso sobre o apóstolo João, dizendo: esse aqui é o meu amado. Não. João Batista foi elogiado por Jesus. Essa deve ser a expectativa de todo crente no dia do juízo final. No dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. No dia em que Jesus retornar em poder e glória, a nossa expectativa, o nosso anseio, o maior desejo do nosso coração deveria ser o mesmo anseio
de João Batista, quando ele se dispõe a entregar tudo aos pés de Jesus. Coloque o celular no silencioso, em nome de Jesus. Porque quando Jesus chega e João Batista fala que ele é o Cordeiro de Deus, todos os discípulos que João Batista tem, ele passa para Jesus e fala: convém que o ministério cresça, o ministério de Jesus cresça, o meu ministério diminua. E aí João Batista passa todos os discípulos para Jesus. João Batista estava ansiando pela vinda de Jesus, ele vivia esperando a manifestação de Jesus, e o maior desejo do coração dele era ser amigo do noivo. E ele se denomina amigo do noivo. E você vê isso na cultura hebraica de uma maneira muito rica, porque diferente do nosso tempo hoje, quando acontece casamento, tem, como que é o nome da mulher que arruma tudo lá? Cerimonial. Não tinha cerimonial no contexto judaico. Cerimonial é o melhor amigo do noivo. Ele é o cerimonial. Ele cuida da festa. Ele providencia todas as coisas, mas ele não só providencia a festa, ele protege a noiva. Ele é o melhor, ele é o amigo do noivo, ele é o melhor amigo do noivo. E ele cuida da noiva e prepara a noiva para o dia do casamento. O noivo confia a noiva aos cuidados do amigo. E João Batista fala assim: eu sou amigo do noivo. João Batista estava com os olhos focados no encontro com Jesus e na preparação da igreja para se encontrar com Jesus. Quando alguém que é muito amigo nosso casa, a gente fica feliz, né? Vou experimentar isso daqui um pouco. Gente, João Batista foi exaltado por Jesus. A gente não podia desejar para nós nada superior a isso. Ser exaltado por Jesus. Ser elogiado por Jesus. Jesus faz um discurso sobre ele. Eu quero isso para mim. Mas João Batista estava ofendido, ele se sentiu traído por Jesus. E essa história traz para nós uma reflexão sobre que tipo de coisa a gente tem que esperar da parte de Jesus, se a gente está sendo discípulo dele, seguindo ele, carregando a nossa cruz e a gente abraçou o evangelho. Porque ser um discípulo de Jesus é aprender a sofrer como ele sofreu. Ser discípulo de Jesus é ter uma consciência, queridos, de que essa vida aqui é o vestiário da eternidade. Essa é uma expressão de Leonard Ravenhill. Ele fala assim: a nossa vida é o vestiário da eternidade. A gente só está trocando de roupa, porque depois que essa vida acabar, é que a gente vai entrar em campo de verdade. Depois que essa vida acabar, é que vai começar. Mas se a gente deixa a ofensa entrar no nosso coração, o que acontece com a gente? Se a gente se sente traído por Deus, se a gente sente que depois de proclamar que Jesus é o Filho de Deus, a gente tem problema, a gente começa a sofrer, Ele não supre as nossas expectativas, Deus não supre as nossas carências, Ele não vem de encontro com as nossas dores, o nosso bem-estar e a nossa necessidade. Se a gente deixar a ofensa entrar no nosso coração, nós vamos perder a fé, porque a apostasia procede da ofensa. Apostasia procede da ofensa. A gente só abandona a fé porque a gente se ofende. A ofensa é que faz a gente abandonar Jesus. E João Batista estava duvidando que Jesus era Deus. A fé de João Batista estava balançada, ele estava em dúvida, porque ele estava se sentindo ofendido, porque Jesus não supriu as expectativas dele. Quando a gente deixa a ofensa entrar no nosso coração, a gente perde a fé, gente. João Batista sentiu que Jesus foi infiel. Mas a gente precisa lembrar que Jesus é fiel à vontade do Pai. E a vontade do Pai é fiel à manifestação da sua glória. Em Efésios está escrito assim: Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é para o louvor da glória da sua graça.
Deus faz todas as coisas para manifestar a glória dele, para que os povos o adorem, para que ele seja exaltado, para que ele receba adoração, para que ele receba a exaltação. E para nós isso parece que não faz muito sentido no nosso tempo, porque tem existido uma correria de gente para dentro dos templos hoje, totalmente voltado para o que Deus pode fazer por mim. Um tipo de fé onde eu busco Deus, e eu sirvo Deus, e eu me fidelizo a uma denominação, pensando como Deus vai resolver o problema do alcoolismo na minha casa, ou como Deus vai tirar meu filho das drogas, ou como Deus vai me tirar da pindaíba, ou como Deus vai me dar uma esposa. E um tipo de fé e de seguir Jesus, não por causa da glória de Jesus, não porque Ele é o único e verdadeiro Deus, não porque Ele é o Messias, não porque Ele deve ser adorado, não porque Ele veio, deixou a sua glória, morreu por nós, se ofereceu para nos perdoar dos nossos pecados, e Ele é digno da nossa adoração. Mas um tipo de fé que é movido por carência e ansiedade, que não é adoração a Deus, é adoração a mim, e que Deus vira um instrumento que eu sacio as minhas necessidades. O evangelho tem feito pouco sentido para nós hoje, gente, nessa movimentação evangélica. Porque o evangelho verdadeiro vai fazer a gente entrar em crise de que parece que Deus nos traiu, de que a sensação de que Deus está indo contra mim. Porque o fato é que Deus sempre vai trair o seu pecado. Deus sempre vai trair o seu pecado. O problema é que às vezes você não enxerga que o que está movendo você é o pecado. E aí você fez um baita projeto de vida, e aí ele não dá certo. E aí você pensa que Deus não está funcionando. Deus está estragado, Ele está quebrado, não está funcionando. Eu estou lá pagando as reuniões de oração, estou pagando os jejuns, eu continuo solteiro. Eu estou pagando lá a devoção, eu ainda não estou ganhando mais. Faz 15 anos que eu ganho o mesmo salário. Como a gente acha que a gente está vivendo o Evangelho? Como a gente pode pensar que a gente está vivendo o Evangelho quando a gente está se sentindo ofendido porque Deus não responde os nossos desejos egoístas? Porque o nosso coração está apontado na direção errada. A nossa satisfação tem que ser anunciar a glória do Senhor e não ser recompensado por não estar traindo a esposa ou não ser desonesto no trabalho. A recompensa do Senhor para mim é que eu vou ser elogiado como Jesus elogiou João Batista, porque eu fui fiel e eu abracei o sofrimento e eu anunciei a Cristo. Mas a gente tem um grande problema no nosso tempo, na nossa geração, de não saber esperar a gratificação. A gente quer gratificação imediata, recompensa imediata. Senhor, faz 10 anos que eu não brigo dentro de casa. Por que o meu salário não subiu? Senhor, eu nunca traí minha esposa, por que meus filhos estão desse jeito? Senhor, faz 2 anos que eu não vejo pornografia, por que eu estou solteiro ainda? Senhor, por que eu não prospero? Por que o que eu sonho não dá certo? A gente está esperando uma recompensa agora, mas a promessa para nós não é de recompensa imediata unicamente. Porque quando Jesus fala de recompensa nessa vida, é porque Pedro chega e pergunta para ele e fala assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e nós? E aí Jesus fala assim: vocês, gente, vocês vão receber, não tem ninguém que tendo deixado pai, mãe, esposa, filhos, campo, riquezas, não receba 100 vezes mais nessa vida e depois no reino vindouro. E tudo isso acompanhado de perseguições. Eu sei que eu não estou vivendo o evangelho de Jesus porque eu não sofro perseguição.
John Wesley estava em crise porque ele achava que ele estava morno, ele estava em pecado uma vez. Ele falou: Senhor, confirma no meu coração que eu estou no teu caminho. E aí quando ele estava fazendo oração na Inglaterra, no século XVIII, muito rural ainda, tudo muito rural, ele estava ajoelhado num campo assim, de repente passou uma pedra voando, gigante, perto da cabeça dele. Era alguém que tinha descoberto que ele estava lá e estava perseguindo ele por causa da pregação dele. Ele falou: obrigado, Senhor, o Senhor acabou de responder minha oração. Eu sei que eu estou no seu caminho porque eu estou sendo perseguido. Os caras saíam atrás de John Wesley por causa da pregação dele com foices e tochas para matar ele, porque ele falava que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. O que há de... Quando Paulo fala assim que ele deixou tudo para a sublimidade do conhecimento de Cristo, e ser achado em Cristo, não ter justiça própria, que é considerar que tudo que eu faço de certo não é digno de recompensa. Quando Paulo fala que ele não tem justiça própria, ele está dizendo assim: quando eu chego diante de Deus, eu não tenho nada para reivindicar de Deus, porque eu não vou diante de Deus por causa da minha justiça própria, das minhas boas ações, eu não cobro Deus delas. Eu chego diante de Deus por causa da justiça que Cristo colocou sobre mim no seu sacrifício. Eu sou aceito diante de Deus só por causa do sangue derramado de Cristo. Isso não faz eu reivindicar a coisa de Deus. Isso faz eu ser o maior dos devedores. Eu devo tudo para Deus porque eu fui justificado pelo sacrifício de Cristo. Eu devo minha vida para Cristo. Eu não posso ter nada para mim. Isso não era um peso de consciência, era um sentimento de dívida, de uma noção tão grande de perdão de pecado. O João falou que o menino lá na cadeia ontem falou assim: Deus não é justiça, porque se ele fosse justiça, eu nunca ia sair dessa cela. Quando o João falou isso, dentro de mim eu falei: Senhor, eu preciso ter uma revelação do meu pecado igual esse menino teve. Porque esse menino tem noção do pecado dele. Ele tem noção de que a justiça de Deus sobre mim é para me rachar no meio. Que Deus teria que me aniquilar se ele fosse levar em conta os meus pecados. E que eu estou vivo hoje por causa do sangue do Cordeiro, por causa de alguém inocente que foi morto, alguém que era inocente, que nunca pecou, nunca blasfemou, nunca desobedeceu a Deus nem no seu coração. Jesus, Filho perfeito de Deus, inocente, que se ofereceu para ser crucificado. Ele não obedeceu pisando duro, ele se voluntariou. É por causa dele que eu sou amado por Deus. Isso faz eu ser o maior dos devedores do mundo inteiro. Porque se Deus poupou minha vida, é para que ele revelasse para mim a glória de Cristo. Não para que Cristo fosse leal ao meu bem-estar. Porque se a gente buscar glória para cá, gente, quem que vai dar essa glória para nós? Fala para mim. Quem que vai dar essa glória para nós se a gente estiver buscando a glória e o reconhecimento já? Quem que vai dar? O mundo vai dar. Aí sem perceber o que você está fazendo? Você está amando o mundo, você não está amando mais Deus. Aí você entende. Tiago capítulo 4, versículo 6. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que a Escritura quer dizer quando afirma que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Deus tem ciúmes. Se a gente ama o mundo, a gente está adulterando. Você está entendendo a ofensa de João Batista? Por que ele está ofendido com Jesus? Mas você tem que entender que Jesus não traiu João Batista. Mas às vezes a nossa sensação de traição é real.
Quando que a gente se sente traído por Deus? Quando a gente demora para casar. Quando a gente se sente sozinho. Quando a gente não prospera nos negócios. Quando bate a carência. Quando uma doença vem. Quando alguém que a gente ama morre. O que a gente pode dizer de Oséias? Será que Deus traiu Oséias? O profeta Oséias? Porque ele conduziu ele dizendo que para levantar a glória de Deus, Oséias teria que casar com uma prostituta e suportar a traição? Será que Deus traiu Oséias? O que a gente pode dizer de Jeremias? Que chorava de tanta tristeza e nunca viu o povo se arrepender. Será que Deus traiu Jeremias? Porque ele nunca viu fruto? O que a gente pode dizer de Estevão? Estevão, que cuidava de velhinhas, que cuidava dos pobres, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Será que Deus traiu Estevão? E é por isso que ele morreu? A gente fica ofendido com Deus porque a gente não está vivendo para a sua glória, mas está vivendo para a nossa. Só que Deus não vive para a nossa glória. Deus não é fiel à nossa glória, Deus é fiel à glória dele. Então nós nos ofendemos por causa do egoísmo no nosso coração. Nós ficamos ofendidos com Deus quando não somos notados pela família. Não somos elogiados no nosso ambiente familiar, de todo o esforço que a gente tem feito para manter a família unida, aí a gente fica ofendido. Nós somos ofendidos quando não somos honrados e reconhecidos pelas nossas autoridades. As pessoas para quem a gente está dando sangue tanto, a gente fica ofendido. Quando nós queremos reconhecimento, quando nós somos egoístas. Mas aí eu pergunto para você, se o nosso sofrimento, se a nossa recompensa demorada é traição divina, o que dizer de Jesus que não foi poupado do cálice? Será que o pai traiu Jesus? Será que o pai traiu o filho porque ele não livrou Jesus da morte no último momento? Porque todo mundo abandonou Jesus e ele sentiu carência emocional. Jesus se sentiu sozinho. Jesus não teve uma esposa nos seus 33 anos de vida. Jesus não teve relação sexual em 33 anos de vida. Deus foi infiel a Jesus porque não deu uma esposa para ele transar no tempo que ele estava aqui na terra. Afinal de contas, o ministério era muito difícil. Ou não deu uma casa para ele morar porque o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Será que Deus era infiel a Jesus? Jesus tinha todos os motivos para se ofender com o Pai. E por que a gente se ofende com Deus? Quando depois de 30 anos não casa, quando depois de 30 anos não tem uma casa própria, quando depois de 30 anos ainda sente que não tem amigo de verdade. Por que a gente se ofende com Deus? Porque o nosso coração não é igual ao de Jesus, que está vivendo para a manifestação da glória de Deus. O nosso coração ainda é egoísta. Nosso coração está amando o mundo, a gente quer recompensa imediata. Aí a gente se sente traído por Deus. O que dizer dos 40? Os 40 mártires. No ano 320, no Império Romano, 12º Batalhão, 12ª Legião dos soldados romanos. O imperador da época baixou um decreto dizendo que precisava se prestar culto a ele. E aí o que aconteceu foi que em uma legião de soldados romanos, 40 deles eram cristãos. E foi decretado, aquele que não adorar o imperador deve morrer. E aqueles 40 cristãos estavam no meio de um campo, um lugar mais fechado, e aquele que era o líder da legião mandou que eles tirassem as roupas e a armadura e entrassem no rio, num lago congelado. E eles entraram no lago congelado de noite. 40 cristãos, e eles começaram a cantar hinos a Deus. Cantar hinos ao Senhor, adorando a Jesus Cristo. 40 soldados romanos. Passaram-se algumas horas, um dos 40 não morreu. Um dos 40 demorou demais para morrer. E ele ficou cansado. E ele desistiu, e ele negou Jesus, e ele voltou do lago. E ele saiu do lago. E ele falou, eu nego Jesus, porque está difícil demais sofrer sozinho. Quando ele volta do lago, enquanto ele está retornando, um dos soldados da legião romana que estava assistindo a morte dos 40,
começa a tirar suas armaduras. Ele entra no lugar daquele 40º, porque ele se converte ao ver 39 soldados romanos, considerando que a vida de Jesus e o louvor e a glória de Jesus era mais preciosa que a vida deles. E eles disseram: você pode ter o nosso corpo, a nossa armadura, mas você não vai ter o nosso coração, porque a gente glorifica Jesus. E aquele soldado trocou de lugar com aquele 40º que apostatou, e ele entrou. E quando o dia amanheceu, tinha 40 corpos de soldados romanos ali. Será que Deus foi infiel a esses mártires? Então eu pergunto para você, será que Deus é infiel a você quando aquilo que você quer tanto não se realiza? Ou será que você está tão focado na sua própria vida? Ou será que você está vivendo a sua vida para você? Que parece que ser participante do sofrimento de Cristo não faz sentido. Será que a gente não compreende isso? Que pode ser que, de uma maneira muito específica e personalizada, Deus preparou a nossa vida pessoal, a nossa história, para que através das dificuldades que a gente passe, nós tenhamos oportunidade para mostrar para o mundo que Jesus vale muito mais do que o sucesso. Que é através de um marido que não se converte, que é através de uma situação que não muda, através de anos de problema, Jesus está querendo receber a glória através da nossa vida. Um teólogo do século XVIII chamado Warfield, na sua lua de mel, passou por um acidente de carro. Século XIX, aqueles carrinhos. Proteção zero, nenhum sistema de airbag, nada disso. O carro bateu. Quando o carro bate, a esposa fica paraplégica. O resto dos anos, ele cuida da esposa. Ele não podia sair de casa por mais de 2 horas. Ele saía para pregar e voltava. Ele escreveu muita teologia, muita gente não sabe dele. Mas ele passou a vida inteira dele cuidando da esposa dele, fazendo o que Efésios capítulo 5 fala assim: Jesus amou a igreja, sua esposa, e deu a sua vida por ela. E ele considerou que isso era tão importante quanto ser teólogo. Ele podia ter divorciado dela, falou assim: essa mulher está imprestável, vou ter que cuidar dela a vida inteira, não posso sair de casa por mais de 2 horas. Mas ele entendeu que a vocação dele era ser fiel a Jesus naquela circunstância e mostrar que Jesus era digno de ser obedecido no meio daquela situação limitadora. E às vezes parece que os nossos olhos estão tampados para perceber que nós estamos onde estamos, na vida que a gente está, porque Jesus quer ser glorificado através da nossa história e das nossas dificuldades. Essa semana eu estava orando ao Senhor, falando: Senhor, o Senhor me deu 80 pessoas para eu ser pastor. Eu não oro para que a igreja cresça, eu oro que eu seja fiel sendo pastor dessas 80. Se o Senhor voltar hoje, eu quero apresentar essas 80 com fidelidade, tendo paz no meu coração, que na minha ignorância, na minha limitação, na minha incapacidade de personalidade, de conhecimento, de temperamento, com todos os meus problemas, eu me esforcei no máximo que eu pude, porque Deus vai recompensar o nosso coração. Deus não vai recompensar quem produziu mais. Deus vai recompensar aquele que, tendo o que teve, fez o que podia fazer. Porque na parábola dos talentos aquele que tinha 1 talento multiplicou para 2, mas o que tinha 4 devolveu 4. Ele vai falar: você é um servo mau, porque eu te dei 4, era para você multiplicar. Então o Senhor não está querendo produção, o Senhor está querendo fidelidade. E eu orei: Senhor Jesus, o Senhor está sentado no trono, me dá unção para cuidar de 80, que é difícil amar 80 pessoas. É difícil amar 80 pessoas, amar muitas pessoas é difícil, parece que o coração vai cansando. Você vai dando, chega uma hora que... Mas o Senhor é uma fonte infinita de amor, então me ajuda a ser fiel, Senhor. Será que o Senhor não quer que você na sua vida entenda que a situação que Ele te pôs é para você mostrar o quanto Ele é grande? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Eu vou lendo e explicando. Ezequiel é um profeta que está no exílio. Ele não está em Jerusalém, ele não está em Israel, ele está na Babilônia. E alguns comentaristas vão dizer que nessa situação vieram líderes
de Jerusalém para a Babilônia consultar ele, ou então eram alguns líderes, anciãos da nação, que já estavam lá, e aí eles vão consultar Ezequiel, porque ouviram falar da fama de Ezequiel e das profecias dele. Ezequiel 14, verso 1. Então alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Você visita um profeta no Antigo Testamento porque você quer consultar qual é a vontade de Deus. Então esses anciãos de Jerusalém chegam ao profeta Ezequiel porque eles querem saber o que Deus está dizendo, quais serão as próximas coisas para acontecer. E aí a Escritura é bem clara para dizer que eles se assentaram. Então eles não estavam com pressa, eles estavam dispostos a ouvir uma profecia. Eles sabiam do ministério profético de Ezequiel. E eles chegam e sentam. Os anciãos de Israel, a liderança, chega na casa dele e senta. Fala assim, e eles vêm consultar Ezequiel. Fala assim, fala para nós o que Deus tem para nós. Fala para nós o que Deus vai fazer. E aí Deus, quando eles chegam na casa de Ezequiel e sentam na sala para ouvir o que o Ezequiel tem para dizer, Ezequiel fala assim, filho do homem. Na hora que eles sentam, a palavra de Deus vem para Ezequiel e fala assim, filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos dele? Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vem consultar o profeta. Portanto, eu, Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo que se afastou de mim e seguir ídolos. Uma outra versão fala que é para trazer arrependimento. Portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, Senhor, responderei a todos, tanto israelitas como estrangeiros, que se afastam de mim. Levantam ídolos em seu coração e desse modo caem em pecado. E depois de ter pecado, procuram um profeta para me consultar. Eu me voltarei contra essas pessoas e farei delas um exemplo ao eliminá-las do meio do meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu vou explicar um pouco para poder continuar. Então ele chega e diz assim, eles têm ídolos no coração. Está muito claro isso, é uma idolatria do coração. Não está falando que tem um altar lá, que eles vão lá oferecer sacrifício para Exu, para outra divindade, para Buda. Não é esse tipo de idolatria, ele está falando da idolatria do coração. Eles têm ídolos no coração e eles caem em pecado. Quando ele fala, eles levantaram ídolos no coração, ele está dizendo, o objeto da adoração deles não sou eu. Quem eles adoram não sou eu. Quem eles desejam não sou eu. Eles não estão vivendo para mim. Eles já decidiram para quem que eles vivem. Eles já decidiram qual é o projeto de vida deles. Eles já decidiram de quem é os afetos deles. Eles estão resolvidos. O grande questionamento de Deus com a liderança, quando chega para buscar Ele é, vocês já estão resolvidos, vocês já sabem de tudo, vocês já decidiram o que querem, vocês têm um objetivo muito bem traçado na vida, vocês não estão abertos para a minha vontade, vocês não querem a mim. Então vocês decidiram, vocês caem em pecado, e aí depois de pecar, depois vocês já decidiram como vocês vão fazer as coisas, vocês vêm me consultar. Então eu vou dar o tipo de resposta que essa idolatria merece e precisa, porque eu quero que eles se arrependam. O coração de Deus é, eu amo Israel. Tudo que Israel está passando aqui é por causa do amor do Senhor. É porque Deus ama Israel. Ele fala, eu amo Israel. E é porque eu amo Israel que eu vou dar essa resposta para eles. Sabe por quê? Porque eu quero ganhar o coração deles de volta para mim. Eu quero que eles me amem de novo. Eu quero que eles se arrependam da idolatria. Eu quero que eles abandonem o pecado. Eu quero que eles me amem. Será que a gente não consegue entender que o grande clamor do coração de Deus, de Gênesis a Apocalipse é, me amem, me amem, me amem.
De Deuteronômio até Apocalipse você vê, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus. Tudo que Deus quer é ser amado pelo seu povo. Tudo que Deus quer é uma devoção sem divisão. É Ele e Ele. É uma satisfação nele. Por que Deus quer tanto ser adorado? Por que Deus está disposto a trair nossos planos? E aí Ele chega e fala assim, eu vou ser contra elas. Eu vou ser contra elas. Deus não odeia as pessoas. O que Ele está dizendo é, eu preciso bagunçar os planos deles, para eles poderem voltar para mim e se arrepender. Por que Deus quer ser amado por nós, gente? Deus quer ser amado por nós, porque Ele é a fonte da vida. Ele quer ser amado por nós, porque Ele é digno da glória, da adoração, da veneração. Deus é digno do nosso louvor, gente. Deus é digno dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Deus é digno, Ele merece isso. E o único jeito da gente se sentir plenamente vivo é amando o Senhor de volta do jeito que Ele nos ama. É para o nosso bem que Deus quer ser amado por nós. Não é porque Ele é carente. Porque o amor dEle é um amor que transborda dEle. Não está faltando, Deus não se sente sozinho. Só que o que acontece? A gente se sente carente sozinho, nós temos um problema de memória, a gente esquece da glória de Deus, a gente esquece que Ele é incrível, a gente esquece que Ele nos sacia, e aí a gente sai por aí caçando outras maneiras de resolver as nossas questões. E aí Ele vem e fala, eu vou contra vocês, porque vocês estão indo na direção errada, vocês têm que vir para mim, porque eu que sacio todas as coisas. E aí no dia que eu eliminar a idolatria do meio de vocês, no dia que eu realizar a justiça e punir a idolatria do meio de vocês, aí vocês vão saber que eu sou o Senhor. Porque não tem como vocês serem saciados se o coração de vocês está dividido com idolatria. Versículo 9. E se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, Senhor, o enganei. Levantei minha mão contra esses profetas e eliminarei do meio de Israel. Tanto os falsos profetas como os que buscam a orientação deles serão castigados por seus pecados. Assim o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim, nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu, Senhor soberano, falei. O que ele está dizendo é o seguinte, presta atenção aqui. A grande questão de Deus aqui com o povo é, vocês vieram me consultar, vocês sentaram hoje no culto aqui, nesse domingo à noite, dia 8 de julho. Vocês chegaram e sentaram para ouvir, mas vocês já sabem tudo o que vocês querem dentro do coração. Vocês já têm os ídolos de vocês, já têm o pecado de vocês, já está tudo decidido. O que Deus está dizendo é, eu não vou falar com vocês. Eu não vou falar. Quando você vê o estudo aqui do hebraico, Deus está dizendo assim, eu não vou falar através do profeta, eu vou falar pessoalmente. Eu vou mexer na sua vida inteira, porque não vai adiantar um profeta falar, porque o seu coração não quer me ouvir. E aí ele diz assim, e se você entrar e sair do culto e sentir que Deus não falou com você ainda, e você ficar insistindo, porque Deus está falando, se arrependa, essa é a palavra de Deus para o povo. O povo quer ouvir uma direção, profeta Ezequiel, o que Deus vai fazer? E Ezequiel está falando assim, se arrependam, se arrependam, se arrependam, porque o povo quer ver Jerusalém ser reconstruída. O povo quer ver infraestrutura de novo. O povo quer ver a prosperidade. Sabe o que o povo está querendo aqui? Os líderes da nação, eles querem as casinhas bonitinhas de novo, naquela vizinhança bonitinha, com as famílias felizes morando dentro, o comércio fluindo bem, Jerusalém sendo lugar onde vêm as nações de fora para poder conhecer, e veio e falar, nossa, como vocês são incríveis. O que eles estão querendo? Eles estão querendo estabilidade, é o sonho de vida brasileiro, é isso que eles estão querendo. Então eles estão perguntando, Ezequiel, quando que Deus vai restaurar? E aí Deus está dizendo assim, não adianta nada eu restaurar, porque o coração de vocês, desse jeito que está, com idolatria, foi que fez vocês perderem tudo. Por que vocês estão querendo restaurar se vocês não têm condição de viver dentro da estrutura que eu criei? Então a palavra para vocês não é quando que Deus vai me devolver aquilo que eu perdi, ou Deus vai resolver a minha vida. A palavra é, se arrependa e volta para mim. Porque se o seu coração não estiver preparado, Deus pode dar para você o que for, você vai estragar. Porque tudo que Deus dá para você, só pode ser mantido se você estiver quebrantado, rendido a Ele, amando Ele de todo o coração. Todo sonho que Deus realiza na sua vida, vai fracassar se o seu coração parar de amar Ele com todas as suas forças. Vai fracassar.
Então não adianta a gente ficar pedindo sonho, se o nosso coração não está amando Ele primeiro. Qual que é o meu ministério? Qual que é o sonho? Qual que é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você ame Ele de todo o coração. Depois que você fizer isso, pronto. Aí você vai entender o que Ele quer, porque Ele vai ter prazer em falar. Pessoalmente você vai ouvir. Só que aqui a gente entende com clareza, Deus não quer falar com você, sem você se arrepender e dar todo o seu coração para Ele primeiro. Isso chama conversão, queridos. Batismo em profissão de fé não faz isso. Vir no domingo toda semana não faz isso. Isso é uma atitude do coração. Isso é uma decisão. Senhor, eu decido te amar. Eu vou seguir Jesus. Eu vou mostrar a sua glória com a minha vida. Eu vou mostrar o quanto o Senhor merece. E aí Deus fala assim, se esse cara continuar insistindo para ouvir profeta, eu vou enganar o profeta que ele chegar. Porque se esse profeta desobedecer, porque eu estou dizendo, eu já anunciei, eu já falei para todos os profetas, não é para ninguém falar com eles. Porque a minha palavra para eles é, se arrependa e me ame de todo o coração. Se eles ficarem insistindo para ir em profeta, e o profeta teimar em dar a palavra, eu vou enganar o profeta também. Porque o que eu tenho para falar, eu já falei. Eles não estão prontos para receber direção nova. O coração deles tem que ser arrumado primeiro. E aí o que acontece? Eu não vou ler, mas Deus começa a conversar aqui e dizer o seguinte, olha para o passado. Você tem 3 homens que por causa da intercessão deles, seus amigos não foram destruídos. Noé, Jó e Daniel. Olha o verso 14. Deus fala assim, se eu levantasse minha mão para esmagar uma nação, cortasse o suprimento, enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais, verso 14, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, a sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor. Por quê? Porque quando Jó intercedeu, Deus abençoou os amigos dele, não matou os amigos dele. Lembra disso? Lá no final de Jó. Quando Daniel intercedeu, estava lá, estava na fornalha lá, aqueles rapazes lá dos nomes diferentes, que Deus abençoou, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus não matou por causa da intercessão de Daniel. E quando Noé intercedeu, a família dele foi salva. Então Deus está dizendo assim, por causa da idolatria do coração deles, nem que tiver Jó aqui, nem que tiver os 3 de uma vez, vamos juntar todas as histórias, vamos fazer uma liga da justiça, da intercessão, vão combinar os maiores intercessores do Antigo Testamento, vão pegar Daniel, vão pegar Jó e vão pegar Noé. Se os 3 estiverem aqui, não adianta interceder por eles. Deus está dizendo assim, não adianta, me escuta em nome de Jesus, por favor, eu preciso finalizar isso aqui, mas eu preciso muito que você abra o seu coração, porque Deus ama você, e o meu coração está cheio de amor por você, e isso é uma palavra de amor, essa é uma palavra de correção, é uma palavra de correção por amor. Quem Deus chamou para dar palavra de correção para a igreja, foi aqueles que receberam um dos 5 ministérios. Você não vai ouvir isso aqui através de alguém que não recebeu um dos 5 chamados. Então isso aqui é um momento especial. As autoridades que Deus levantou sobre a igreja têm graça para corrigir a igreja. Eu estou compartilhando meu coração, estou corrigindo vocês em amor, porque eu quero ver Deus mudar tudo na nossa vida. Eu quero, gente. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta profeta profetizar, não adianta ninguém para interceder, porque nada vai substituir esse povo deixar a idolatria. Profeta não vai resolver. Não adianta pedir para fazer campanha de oração e pedir para uma pessoa orar por ele. Não vai, porque isso é responsabilidade deles. Eles precisam tirar o ídolo do coração deles. Nem que tivesse os caras da Bíblia aqui. E hoje na sua vida é a mesma coisa. Nem que Jó estivesse aqui na República, nem que Daniel fosse membro da República, tivesse vindo lá da Babilônia, falou assim, Deus me trouxe aqui. Jó, Noé, não ia adiantar. Porque só você pode se arrepender da idolatria do seu coração. E Deus vai repetindo isso. Ele repete isso no verso 16, ele repete isso no verso 18, ele repete isso no verso 20. 4 vezes. Ele fala, gente, presta atenção, eu estou falando sério com vocês.
E aí o que Deus vai fazer? Deus quer ganhar o coração. Então Deus vai recontar a história de Jerusalém. Capítulo 16. Agora vai ser uma leitura contínua. Para você entender o quanto Deus ama o seu povo, o quanto Deus te ama. Essa é uma narrativa simbólica, a personificação da nação, para poder demonstrar o tamanho do amor de Deus pelo povo e como Deus vê o povo. Verso 1, eu recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe uma hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical. Nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Eu fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Eu lavei você, eu limpei o sangue, eu passei óleo perfumado em sua pele, eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda, com lindos bordados e sandálias feitas da mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa da sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias, os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Depois pegou seus filhos e suas filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou se prostituir? Você também teve de matar seus filhos como sacrifício a ídolos? Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição à espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando sua prostituição. Então acrescentou a seus amantes o lascivo Egito e provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão e reduzi seu território. Entreguei a seus inimigos, os filisteus, e até eles ficaram espantados com a sua conduta depravada. Você também se prostituiu com os assírios. Parece que nunca se cansa de procurar amantes. E mesmo depois de se prostituir com eles, não ficou satisfeita. Acrescentou a seus amantes a Babilônia, terra de comerciantes, mas ainda assim não se contentou. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada, constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do marido.
As prostitutas cobram por seus serviços, mas você não. Oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você. Faz, portanto, o contrário de outras prostitutas. Paga seus amantes, em vez de pagarem você. Verso 53. Um dia, porém, eu restaurarei Sodoma e Samaria, e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. Quando suas irmãs, Sodoma e Maria, e todos seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada. Você, em seus dias de arrogância, desprezava a Sodoma. Agora, porém, sua perversidade se tornou evidente para todo mundo. E você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos dele e pela Filístia. Esse é o castigo por sua depravação e seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. 59. Eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude. E estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo que fez. Farei que suas irmãs Samaria e Sodoma se tornem suas filhas, embora elas não façam parte da nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você. E aí você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados, ficará calada de tanta vergonha, quando eu perdoar tudo o que você fez. Eu, Senhor soberano, falei. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. De adultério com o Rei dos Reis. Da prostituição do nosso coração. Dos ídolos do nosso coração. De como nós amamos o dinheiro e o conforto. E não há disposição em nós para sofrer por Jesus. E nós sentimos que Deus nos trai, quando nós, na verdade, traímos Ele primeiro. E Ele diz assim, eu vou ter que disciplinar você. Você vai ter que passar por muita coisa, você vai ter que sofrer. Mas eu vou te restaurar. Eu vou lembrar da aliança que eu fiz com você. E você vai saber quem eu sou no dia que eu perdoar seus pecados. Você vai ter vergonha do seu pecado. Porque a gente tem que ter vergonha do pecado. Não falar dele assim, eu fiz mesmo. Mas vergonha do pecado. Mas a gente vai saber que Deus tem uma aliança permanente conosco.